Então, meus amigos, com muita alegria, temos aqui Yasmin, nossa amiga, que vai fazer o estudo dessa noite. Vamos envolvê-la com as nossas melhores vibrações, para que ela se sinta como se estivesse um grupo Eurípides Barçanufo lá no recreio, no terreirão, que recebe as pessoas, recebe as crianças, com aquela alegria das crianças, e faz-me lembrar do meu tempo de escola pública, não faz muito tempo não, quando eu escutava a algazarra e o barulho das crianças, que aquilo, e o cantar dos pássaros naquelas manhãs é uma recordação que marca. Então ela está lá no grupo, no Euripidinho, como é chamado, atendendo quantas crianças? 80 crianças com aula, mas com reforço escolar, mas com um tempero único, que é o tempero do amor. Então, com a palavra nossa, Yasmin. Temos que agradecer a Deus, ao nosso querido amigo Gilberto Bordalo, a todos, por estarmos aqui, que para mim é uma alegria poder usufruir desses momentos aqui com vocês. Muito obrigada, Gilberto. E hoje nós vamos conversar sobre a fé. E o nosso companheiro, com um tamanho brilhantismo, começou a nos posicionar nessa questão da fé. Mas antes de nos referirmos aos ensinamentos do Senhor, nós vamos nos lembrar que Allan Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 14, ele nos fala que todos nós estamos mergulhados num fluido que Kardec designa como fluido cósmico universal. Assim como os peixes estão mergulhados na água, nós estamos mergulhados na atmosfera, mas também numa atmosfera espiritual e num fluido muito peculiar que exala continuamente do pensamento divino, que é esse fluido cósmico universal. E Kardec comenta nos vários itens deste capítulo, e recomendamos os companheiros a lê-lo com bastante acuidade. Ele nos fala que todos os espíritos, e nós, que somos espíritos encarnados, podem e influenciam sem saber, dando qualidade a esse fluido. Então nós influenciamos esse fluido a tal ponto que Kardec, nos seus estudos, ele coloca que uma pessoa, por exemplo, que esteja planejando um assassinato, visualizando o pegar a arma e todas as atitudes e passos que ela vai dar, ela cria imagens fluídicas no seu entorno, porque ela influencia esse fluido cósmico universal. E nessa influência, há um registro das imagens que ela está pensando no seu entorno, no seu campo magnético. A boa notícia é que o inverso também acontece. Quando nós estamos pensando no bem, quando nós estamos imaginando a imagem de Jesus, nós estamos criando essa imagem à nossa frente. E não apenas criando, mas dando a qualidade que nós desejamos. É o que André Luiz, através da psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, nos fala e estuda, tratando da forma pensamento. Então nós criamos formas pensamento ininterruptamente, sem nos apercebermos, que ficam muitas vezes cristalizadas no nosso campo áurico e na nossa mente. Formas de pensamento boas ou não. Eu tenho um amigo que já desencarnou há alguns anos, foi presidente de uma casa espírita durante mais de 30 anos em Duque de Caxias. E ele relata, e ele comentava muitos casos a respeito dessa questão da forma pensamento,
ele conta uma experiência muito intrigante. Ele tinha a mediunidade de vidência. E certa feita entrou no trabalho dele um jovem. E ele várias vezes olhava para aquele jovem que passou a ser colega de trabalho e via a imagem de Nossa Senhora da Aparecida. E ele olhava para o rapaz e via a imagem de Nossa Senhora da Aparecida. E os dias foram passando, os meses, até que um dia ele não conseguiu conter a sua curiosidade. Estavam num momento de cafezinho, num momento de tranquilidade no trabalho. E ele, quando olhou para o rapaz e viu a imagem novamente da Nossa Senhora da Aparecida, ele não aguentou e perguntou: escuta, fulano, você é devoto de Nossa Senhora da Aparecida? E o rapaz disse assim: não, eu não sou nem católico. Ah, quem é católica e muito e fervorosa é minha mãe. E ela diz até uma coisa engraçada. Ela diz que todo dia ela reza pedindo para Nossa Senhora da Aparecida ficar na minha frente. Olha só o que a mãe não conseguiu. Aí nós começamos a pensar assim: será que a Nossa Senhora da Aparecida ele ia para o banheiro, como esse companheiro via, ia para o banheiro, lá ia a Nossa Senhora da Aparecida na frente, aí ele ia para a sala, lá ia a Nossa Senhora da Aparecida na sala? Era assim? Será que era assim? Claro que não. Não é, meus irmãos? A mãe criou essa imagem da Nossa Senhora, é uma forma pensamento. Agora, essa forma pensamento está ligada ao coração de Nossa Senhora? Com certeza está, porque ela colocou qualidade ali. E está ligada a fluidos de proteção? Certamente, porque, como nos explica Allan Kardec, nós temos o poder de dar qualidade a esse fluido. Então, sem saber, essa mãe estava realmente protegendo o seu filho. Então, nós começamos a pensar assim: nós que temos os nossos amores, podemos já, através das nossas orações, visualizá-los envoltos em luz, né? Visualizar Maria ou Jesus ou um anjo guardião envolvendo aquela criatura, ou uma onda luminosa. Essa imagem nós podemos dar a ela qualidade de proteção e ligá-la ao coração de Jesus, de um espírito que nós nos afeiçoemos e tenhamos fé. Então, as pessoas dotadas de fé, que têm o hábito da oração, elas têm um poder muito grande, inclusive de neutralizar as energias deletérias que nós mesmos pensamos, ou que alguém projete para nós. Isso é muito importante. Quando nós chegamos aqui e oramos, nós não nos sentimos bem, nós não sentimos uma leveza. Quando nós entramos nessa casa, nós não sentimos um ambiente psíquico totalmente diferenciado e as nossas energias se renovam. É por quê? Porque aqui há uma grande luz, uma forma pensamento imensa, porque há décadas, diariamente, companheiros oram, fazem leituras edificantes, se explana o Evangelho. Então isso possibilita que criações fluídicas fantásticas aqui estejam presentes. E ao adentrarmos aqui, nós começamos a sentir os benefícios, mas serão esses benefícios muito mais aprofundados se nós estivermos em sintonia com o bem. Porque com a nossa mente vibrando em sintonia com as ondas das energias próprias deste lugar, mais abundantemente nós recebemos todas as energias de saúde, de equilíbrio físico, mental, espiritual. Então, meus irmãos, com essas explicações que Allan Kardec, de forma filigranada, vai nos oferecendo em todas as obras
da codificação e mais ainda com tudo aquilo que nós recebemos de Chico Xavier através da sua mediunidade, que acaba amplificando, colocando com exemplos muito atuais aquilo que o codificador nos explica, nós começamos a perceber que a nossa fé é imensamente importante, porque quando nós vibramos com qualidade no bem, nós damos uma qualidade moral específica ao fluido. Nós podemos, inclusive, meus irmãos, trabalhar o nosso campo vibratório da nossa casa. Quando nós acendemos o Evangelho no lar, na nossa casa, na nossa residência, aquelas orações que nós fazemos, a leitura do Evangelho, tudo isso vai criando um campo vibratório. E as entidades que não estejam no mesmo teor vibratório que nós estamos colocando, elas vão sentir-se mal e vão sair. É importante nós pensarmos assim: para que os malfeitores encarnados não adentrem o nosso lar, nós fechamos as portas, nós colocamos janelas, mas não existe impedimentos desse jaez para as entidades que queiram adentrar a nossa casa. O que fazer? Nós não temos os cuidados da limpeza diária do nosso lar, a limpeza do chão, organizar a casa, nós não limpamos a nossa roupa, não tomamos banho limpando o nosso corpo. Nós precisamos ter o mesmo cuidado com o campo espiritual do nosso lar. Porque quantas vezes a gente adentra a casa e sente uma espécie de irritação? Alguém já sentiu isso? De chegar dentro de casa, puxa, eu estava bem lá fora na rua, e entro dentro de casa e estou irritado. A esposa fala uma coisa, ou o marido, ou o filho, ou enfim, quem convive conosco, e eu fico naquela irritação. Com certeza, nós estamos precisando fazer uma limpeza espiritual. E hoje em dia, eleger apenas um dia na semana para o Evangelho no lar é pouco. Pode ser um dia na semana de reunião com todos os que queiram participar. Mas nós precisamos fazer uma leitura do Evangelho à noite, uma leitura dessas páginas edificantes que nós temos, o Fonte Viva, Pão Nosso. Não precisam ser leituras fatigantes e longas, mas leituras que nos ajudem a posicionar o pensamento em uma vibração elevada. Porque essa é a grande missão da nossa vida, alçar o nosso pensamento de maneira a nós ativarmos em nossos campos vibratórios energias poderosas, capazes de nos transformar em verdadeiros dínamos de fluidos benéficos, e impressionar o fluido cósmico universal, dando a ele a qualidade de proteção e limpeza do nosso lar. Então, quando nós lemos uma mensagem edificante, quando nós oramos, nós impregnamos o fluido e damos a ele uma qualidade. Quando nós pedimos a Deus, aos benfeitores que venham à nossa casa, que os nossos anjos de guarda, os espíritos trabalhadores da casa de Eurípides, que possam ir ao nosso lar, ajudar-nos a fazer uma limpeza, conduzir entidades necessitadas que tenham adentrado a nossa casa, conduzir para os estudos do Eurípides, para as reuniões de desobsessão aqui realizadas, para os tratamentos, porque aqui temos enfermarias, aqui temos estudos para as entidades necessitadas, aqui temos um verdadeiro hospital de reconstrução do perispírito, são núcleos de trabalho imensos aqui. Então, quando nós pedimos isso às entidades, nós abrimos campos vibratórios para que elas possam atuar. Aí vocês vão dizer assim, mas Yasmin, será que as entidades nobres não sabem que nós precisamos dessa ajuda? Olha, meus irmãos, existe um código de ética no mundo espiritual. Os bons espíritos, eles não se impõem a nós. Deus não se impõe a nós, ele vive no silêncio. Deus, ao nos criar, nos dotou de livre-arbítrio.
E quando nós temos esse livre-arbítrio, ele não nos impede até de assassinar um irmão. Ele não nos impede até de matar o próprio corpo num ato de suicídio. Nós não vemos isso? A 3x2? Deus está ali impedindo, não, isso você não vai fazer não. Não, te criei, mas não foi para isso. Não, você não vai fazer. Deus age assim? Não, ele não age. Ele nos deu o livre-arbítrio. Então, ele nos deu uma liberdade. Agora, certamente que se a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. E nós hoje somos o que plantamos no passado. As alegrias, as tristezas, os desafios têm a ver com o padrão que nós criamos no passado e que está dentro de nós e que chama e se vincula a situações necessárias para o nosso aperfeiçoamento. Essas situações não são criadas por Deus. Ah, Deus me deu uma doença, então... Não, Deus não nos deu doença nenhuma. Ele não faz isso. Ah, Deus me puniu. Não, é um processo educativo. Nós é que criamos as necessidades e as energias deletérias acumuladas, elas brotam de dentro para fora, ou atraindo situações difíceis ou fáceis, de acordo com o que for, ou então até saindo na forma de doenças. Mas não é Deus que cria isso. Deus nos dá o tempo inteiro os recursos para nós modificarmos a nossa vida e caminharmos cada vez mais para a nossa melhoria íntima. Então, meus irmãos, nós estamos fadados ao progresso. Existe a lei de progresso, então Deus nos criou verdadeiramente para usufruirmos de paz, de alegria, de bom ânimo, de tudo de bom. E aí nós precisamos observar a quantas andam os nossos pensamentos e as nossas emoções, observando que o que existe do lado de fora é uma repercussão daquilo que nós trazemos do lado de dentro. E essa realidade nos ajuda a perceber que nós somos os construtores do nosso destino. Não existe o azar, não existem as perseguições. O que existe é o resultado de nós mesmos, de como nós estamos andando. Mas olha, outra boa notícia, é como o Chico falou, a gente não pode voltar para trás para desfazer os equívocos, mas nós podemos fazer um novo final, nós podemos construir a nossa vida a partir de agora. Então, o que eu vou observar? A minha vida, porque vida é relacionar-se. Nós nos relacionamos o tempo todo com o nosso corpo, com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, com as pessoas que estão à nossa volta. Não tem jeito, nós nos relacionamos com o clima, nós nos relacionamos com tudo. Então, viver é relacionar-se. Agora, como é que eu estou me relacionando nos vários campos de atividade da vida? Por exemplo, vamos observar, gente, nós estamos no final do ano, é sempre bom, né? É tempo da gente ver o que foi bom, o que não foi tão bom assim, e tentarmos fazer uma nova programação. E a nossa vida, então, como é relacionamento, nós podemos começar a perceber os tipos de relacionamento, aqueles que precisam de um ajuste, aqueles que já estão indo bem, mas que a gente tem que observar para que continue indo bem. Por exemplo, nós temos relacionamento mais íntimo com as pessoas que convivem conosco na nossa casa, não é isso? Então, vamos observar aqueles com os quais nós temos facilidade de convivência e aqueles que são para nós um desafio. Vamos observar, porque há sempre, ou é só comigo? Vocês também têm desafios com alguém que convivem durante, ou em casa, ou mais intimamente? Vocês também? Aqui também? No Euripidão existe isso, Gilberto? Ah, yeah! Gente, eu não imaginava isso. Eu pensava que isso só acontecesse no Euripidinho. Ah, que no Euripidão eu não pensei, não. Então, todos nós temos, com aqueles com os quais convivemos mais intimamente, alguns deles mais facilidade, com outros menos facilidades. E aí vale a pena, meus irmãos, à noite, antes da gente dormir,
nós orarmos pedindo aos benfeitores. Gente, isso aí é bater e valer. Se não der certo, vocês me procuram e digam: olha, Yasmin, eu fiz essa técnica e não deu certo. Eu duvido. Vamos lá, vamos fazer, é bater e valer. Vamos começar a pedir: Senhor, falar com Jesus mesmo. Eu tenho dificuldade de convivência com fulano, com cicrano e com beltrano. Me ilumina para eu saber conduzir essas situações. Abre o meu caminho. Me conduz a alguém que possa conversar comigo. E nós mesmos podemos até procurar uma pessoa especializada para conversar conosco, né? Um amigo, né? Mas para algumas coisas, amigo não vale. Para algumas coisas é melhor a gente procurar um inimigo, entendeu? Porque o amigo não consegue ver defeito na gente, entendeu? A gente fala a história, ele fica logo do nosso lado. Não é mesmo? É um problema. Então procure outra pessoa que consiga te olhar assim, te fazer uma análise, né? Procura sogro. Procura alguém que possa ser mais incisivo, né? Que fala: não, mas é isso mesmo, você está errado, porque o amigo está sempre achando que... Mãe não procura não, gente. Mãe não procura para essas coisas. Mãe para essas coisas não dá, tá? Porque ela vai arregaçar a manga. O quê? O fulano está te tratando assim, eu vou lá, né? Então, gente, mãe risca, tá? Mãe não é boa para isso não, mãe é boa para outras coisas, mas para isso não dá. Então a gente tem que pedir aos benfeitores que nos ajudem, porque para cada coração tem uma chave. E nós temos que ver o seguinte: isso que eu aprendi foi extraordinário. Ninguém tem defeitos. Gente, me falaram isso, eu disse: eu não acredito, você vai me desculpar. Não, ninguém tem defeitos, e as minhas pessoas têm dificuldades. Gente, eu achei extraordinário, porque eu passei a não ter mais defeito. Não é mesmo? Passei a não ter, adorei essa. Então, eu não tenho defeito. Ninguém aqui tem defeitos. Todos nós já vamos sair daqui com essa realidade. Nós não temos defeito. O que nós temos? Dificuldade, pronto. Não é melhor assim? Muda a palavra, mas muda o sentido da coisa. Não muda o sentido? Não é? Ótimo. Eu adorei. Gente, eu senti uma leveza depois disso. Eu disse: realmente, eu tenho umas dificuldades. Eu noto que eu tenho algumas dificuldades, né? Então, a gente também tem que ver que nos relacionamentos, muitas vezes, o quiprocó tem a ver com algumas dificuldades nossas, vocês entenderam, né? Com algumas dificuldades nossas em lidar com a dificuldade do outro, não é? É isso, gente. Porque o outro traz dificuldades para nós. O outro traz. Isso é inequívoco, nós estamos nos relacionamentos para isso. O grande problema não é o equívoco do outro, é como nós reagimos diante daquele equívoco. Antigamente a gente arrancava a cabeça, hoje não dá mais não, gente, o modelo tem que ser diferente. A gente tem que aprender a lidar em paz. Esse é um desafio muito grande. Eu já contei aqui a história da companheira que o marido não deixava ela sair sábado de manhã. Contei ou não contei? Não? Não? Você contei? Posso contar? Olha só como isso ilustra muito bem, nos ajuda a perceber que o outro que nos magoa, em realidade, tem dificuldades. Não é proposital. Essa companheira da nossa casa espírita, não vou dizer o nome, obviamente, vocês sabem por quê, ela tinha uma dificuldade com o marido. Ela podia chegar meia-noite, 1h da manhã durante a semana, se ela estava trabalhando na casa espírita, não tinha problema nenhum, absoluta confiança. Mas se ela saísse sábado de manhã, era uma briga, era uma coisa assim, fora de série. E aí ela estava organizando a vida, levando, já tinha um filho já com 10 anos, mas sempre vivenciando essa dificuldade e muito atenta a isso. Até que chegou um dia
que o marido saiu com o filho para jogar futebol. Que dia era esse? De manhã, de tarde ou de noite? De manhã. Saiu ela lá. Eles, né? O marido para jogar futebol com o filho. Aí ela resolveu fazer uma macarronada. E ela viu que estava faltando tomate, molho de tomate. Aí ela foi na venda, porque é uma venda pertinho. Só que quando ela voltou, ele já estava em casa. Mas foi uma briga tão séria, que ela disse, olha, eu não estou aguentando mais não. Não dá mais para mim. Enfim, se separaram. E ela falou, você tem que procurar uma ajuda terapêutica, porque eu não estou entendendo isso. É uma maluquice. Eu só fui comprar molho de tomate. É uma coisa enlouquecida. E ele mesmo reconheceu. Eu não sei o que acontece. Eu viro um bicho. Eu não sei o que está havendo. Aí ele procurou uma profissional. Aí os meses foram se passando. Até que num dia ele teve uma lembrança. E essa lembrança salvou tudo, inclusive o casamento deles. Mas eu não vou dizer, vocês querem saber? Acho que eu não vou dizer não, porque aí o Gilberto me convida para vir na próxima vez. Conto ou não conto? Conto, sim ou não? Sim. Foi um sim muito fraquinho. Não vou contar não, vou deixar para sim ou não? Sim. Agora eu conto. Tá tudo bem. Vou contar. Ele lembrou que num dia da semana, que era de manhã, de tarde ou de noite? Ele tinha saído com o pai. Ele era um menininho. E ele tinha saído com o pai. Ele devia ter uns 12 anos de idade. Aí ele volta para casa, ainda sábado de manhã. E quando ele chegou em casa, a mãe tinha feito as malas, tinha ido embora e ele nunca mais retornou a ver a mãe. Veja bem, quando a esposa saía, não era o adulto casado que estava tendo aquela reação. Era aquela criança ferida dentro dele, de 12 anos, aquele menino que nunca mais viu a mãe. O medo até de perder a esposa vinha à tona, porque não é racional isso. É um inconsciente, aquela criança ferida dentro dele. E ele tinha aquela reação, era botando para fora aquela angústia, aquela mágoa, aquele ressentimento todo. Não com a esposa, mas com o que tinha acontecido em virtude da mãe ter ido embora. Quando ele descobriu isso, fez a terapia, mas já quando ele foi falar com essa amiga, ela precisou perdoar? Nem precisou ele pedir perdão, gente, porque ela entendeu. Ela entendeu toda a dor que ele estava passando e que estava por trás daquela agressividade. Era uma dor, não era uma agressão. Ele foi agressivo com ela, mas na realidade aquela agressão tinha a ver com uma dor imensa daquela criança que ainda vivia dentro dele, de 12 anos de idade. Gente, isso nos ajuda muito a entender o mecanismo da mente do ser humano. Quando alguém trai, quando alguém grita, quando alguém maltrata, quando alguém é agressivo, em realidade, não é o adulto que está fazendo isso. É a criança, psicologicamente falando, aquele lado infantil, ferido, maltratado e que padeceu experiências muito fortes, ou nessa vida, ou em outras existências. Tá? Então, quando a gente começa a entender o mecanismo da mente humana, a gente já fica com maior facilidade para perdoar, para olhar para aquela pessoa agressiva, que trai, que não tem um comportamento adequado e perceber que é alguém que realmente sofre e não está bem. Porque se estivesse bem, equilibrado ou equilibrada, harmonizada ou harmonizada, não estaria fazendo aquilo. Isso nos ajuda. O pensamento também
de que a pessoa não está fazendo nada contra nós. É uma reação que a pessoa tem diante das situações. E que se tivesse outra pessoa ali presente, ela estaria fazendo a mesma coisa. Então, não é nada pessoal, né? Então, meus irmãos, essa estrutura da mente humana nos ajuda a compreender. E nós ainda temos um adendo a mais. Porque nós compreendemos que nós já tivemos outras existências na Terra. Eu até nem falo mais outras vidas, porque vida é uma só. Deus nos criou simples e ignorantes, conforme está no livro dos Espíritos. E nós vamos fazendo o nosso caminho através do nosso livre-arbítrio, através das nossas opções, nós vamos sendo co-criadores de nós mesmos. Então, em realidade, nós sabemos que nós já tivemos outras experiências. E muitas vezes nós vemos as crianças com a mesma educação tendo comportamentos muito diferentes. Nasce, às vezes, uma criança agressiva, uma criança que desde pequenininha gosta de mentir, tem dificuldades de relacionamento, outra não. Tem o mesmo pai e a mesma mãe, estuda na mesma escola, tem as mesmas experiências, mas são muito diferentes, porque vieram de experiências diferentes. Então, quando nós entendemos esse mecanismo, que nós somos seres imortais, num tempo enraizados num corpo físico, como nos fala na terminologia de Allan Kardec, mas que vamos nos desenraizar daqui a pouco e voltar à nossa pátria de origem. A pátria originária é a pátria espiritual. Se não existisse o mundo material, a pátria espiritual continuaria existindo. Na fala de Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos. Então, nós somos seres espirituais que recebemos um corpo físico que é um traje espacial próprio para nós vivenciarmos as experiências desse universo material. Existem outros universos, múltiplos universos, para os quais nós vamos ter experiências também, mas por enquanto nós ainda precisamos das experiências desse universo, que é um universo onde é tudo impermanente. A matéria é impermanente, tudo passa na parte material. Não existe nada eterno na matéria. Material, tudo passa. O corpo vai passar, a roupa vai passar, as experiências vão passar, tudo aqui passa, né? É a experiência própria de espíritos como nós, que ainda estamos em experiências quase que primárias de evolução, apesar de já termos milênios de formados. Para a gente ter o pensamento contínuo, para que nós estejamos aqui, é preciso que a gente já tenha vivido milênios atrás. E vai havendo aquela formação paulatina, passando por todos os reinos, né? Fomos criados princípio inteligente, fomos nos individualizando no contato com a matéria e estamos ainda em processos de aprendizado, né? Muita coisa a nossa consciência nem consegue reter. De vez em quando, eu já fiz aqui essa pergunta, eu pergunto para as pessoas assim, o que você almoçou hoje? Você lembra? Lembro. Fala pra gente, para dar água na boca. Tem certeza? Ai, foi o quê? Fala aí, pode falar. Salmão. Ai, gente, que maldade! O salmão é muito gostoso. Gente, ele comeu muito chique, né? Ele comeu salmão, mas eu vou te pegar. O que você comeu sexta-feira da semana passada? Sexta-feira da semana passada. Eu não lembro, não. Peguei ele. Ele almoçou alguma coisa, não almoçou? Mas não lembra. Eu tenho um amigo que dizia assim, esse negócio de vidas passadas eu não acredito, não, eu não lembro. Aí eu disse, então a maior parte das coisas que você fez na vida você não lembra, então você não existia, não é? Ele já não lembra, eu também não. Você vai perguntar o que eu comi anteontem, eu já não lembro mais. Mas aonde está essa informação? Ela existe ou ela perdeu-se? Ela existe. Tudo está no nosso registro. Ele, se for com um pouquinho assim, se ele levar uma horinha, ele vai começar a lembrar. Nem precisa esse tempo todo, né? Vai ser menos, vou lembrar, com certeza. Então, ele vai lembrar. Mas ele vai esticar, vai exigir um pouquinho da memória, mas ele vai indo, seguindo aquele fio de Ariadne, ele vai achar. Por quê?
porque ainda não está no inconsciente, está no pré-inconsciente, essa informação. Então, ele ainda consegue resgatar. Mas aí eu te pergunto, o que você comeu no dia 3 de janeiro de 2011? Pergunta, provavelmente ela fez. Pergunta a ela. Já se perguntar para a esposa, né? 3 de janeiro depois do ano novo, ele comeu o resto do ano novo. Essa foi fácil, amém? Os dois me pegaram, olha só. É o crítico que estava fazendo uma pergunta impossível dele responder. Mas olha, mulher é terrível, gente. Mulher é terrível. Não é mesmo? Eu me lembro que eu comi essas semanas todas arroz, feijão, farofa e batata frita. Porque é o que ela faz todo dia. É brincadeira, gente. Olha, ele falou é brincadeira, porque senão ele não entra em casa hoje, não. Ele não tem noção do perigo. Sei. Não vai comer mais. Não vai comer mais a batatinha frita. Gente, olha só. Mas foi ótimo, uma maravilha, né? Nós, de uma forma bem lúdica, conversando sobre temas tão importantes para que a gente comece a se entender, né? Então, esse material que está muito longe está no inconsciente já. Então, a gente tem o inconsciente, nós temos o pré-consciente e nós temos a nossa consciência. Na consciência, a gente tem só aquele material que a nossa mente acha que é útil. A mente é um programa, como a gente utiliza um programa de computador, não somos nós. Nós somos o espírito que se utiliza dessas ferramentas, da mente, do cérebro físico, do cérebro perispiritual, para processar as informações do conhecimento e reter as experiências para a aprendizagem. Mas existe não só o inconsciente dessa vida. Estudando as orientações do nosso querido Jorge Andréa, esse médico psiquiatra que fez esse ano 100 anos, com uma lucidez fantástica, né? Porque consciente de que nós somos imortais. Então, integrar essa realidade em nós é uma coisa fantástica, porque faz com que nós não tenhamos medo de nada. O doutor Jorge Andréa ainda coloca, nós não temos só o inconsciente dessa vida, não. Nós temos também o inconsciente das outras existências que nós tivemos na Terra, está tudo lá no nosso registro, está tudo por aqui, no meu registro. E o pior não é isso. Tem uma coisa muito boa, mas também tem uma coisa assim. Nós tivemos encarnações nas quais nós tivemos algumas questõezinhas. Encarnações mais fáceis, outras encarnações mais difíceis. E se nós vivenciarmos determinadas situações agora, pode ser que venham à tona estruturas de modelos de comportamento do passado. E aí a gente permite algumas vezes que essa estrutura tome conta, exatamente como aconteceu com o rapaz, o marido da nossa amiga, que naqueles momentos onde havia um efeito indutor, houve uma situação indutora. Qual foi a situação indutora no exemplo que eu dei? Foi ela sair num sábado pela manhã. Uma situação indutora. Aquela situação indutora, quando ele se viu mergulhado naquela situação, que faz referência na mente dele com a situação da mãe saindo, veio à tona uma personalidade. Que personalidade que veio? A da criança de 12 anos. Veio à tona o modelo existencial de 12 anos de idade, e ele reagiu como uma criança, né? Agressiva, falando coisas inadequadas. Ele deixou de ser o adulto. O adulto que ele deu margem, deixou a criança interna tomar conta da situação.
E isso é o que acontece conosco muitas vezes, quando nós nos irritamos, quando acontece alguma coisa externa que dá um efeito indutor. Aí, às vezes, vem à tona, muitas vezes a criança dessa vida, mas outras vezes vem à tona a senhora feudal, né? Tem uma amiga que ela se lembra que ela foi dona de escravos aqui no Brasil. Ela falou ela morou algum tempo em Angra dos Reis e ela tinha lembranças ali em Angra. Então ela dizia, às vezes já acontecia alguma coisa e quem vinha à tona era o modelo daquela senhora de escravos. E ela maltratava as pessoas. Nessa vida mesmo, ela começou a se dar conta disso. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, porque é um tema complexo. Estou conseguindo? Hã? Quantas vezes a gente diz assim, puxa vida, eu estava calmo, mas aí aconteceu aquele negócio, eu não sei o que me deu na cabeça, que eu agi dessa maneira, eu reagi daquela forma, eu falei alto, eu gritei, não sei por que eu fiz isso, aí depois eu voltei a mim, olha quantos eus aí. Né? Eu agi assim, mas eu não sabia, voltei, eu agora sei que eu não fiz certo, por que eu fiz aquilo? Já aconteceu isso com vocês ou só comigo? Só no Euripidinho ou no Euripidão também acontece isso? Demais! É a tal da rainha da cocada preta, ou então o rei da cocada preta que vem à tona. Em determinadas situações que são indutoras. Aí a gente perde o controle de nós mesmos e vem à tona aquela estrutura, aquele modelo de ação que pode ter funcionado no passado até. Às vezes alguns modelos nem foram errados. Às vezes era um modelo que se adequava a uma determinada vida, a uma determinada estrutura de existência, mas que agora não se adequa mais. Então, nós precisamos, meus irmãos, para construirmos a felicidade com fé, e já estamos terminando, para construirmos a felicidade com fé, observarmos que nós mesmos, muitas vezes, temos reações inadequadas. Mas, Yasmin, o que eu faço para controlar o rei da cocada preta, o general romano, ou a rainha da cocada preta, que muitas vezes vem à tona, né? Primeiro, tendo consciência que ele existe. E eu tenho aqui um general, o negócio é sério, né? Tem que segurar esse general aqui, né? Tem que educar. General, olha, não está dando não, general. Agora, né? Agora não é mais. Eu tenho uma filha que foi general. E aí ela, pequenininha, eu dizia ao general, agora não tá mais, você não está mais com esse poder todo não. Agora quem manda aqui sou eu. Mas é isso, aí a gente tem que falar isso para nós mesmos. Agora a situação é diferente. E o que nos ajuda no dia a dia a domesticar, ou a reeducar, melhor dizendo, esses múltiplos personagens que nós trazemos dentro de nós? Olha, antes de mais nada, a leitura de obras fantásticas, como o Evangelho, as obras do André Luiz, essas obras, elas vão trabalhando um novo modelo existencial de uma maneira saborosa. É participar de reflexões como essas, que a gente passa a ficar mais atento, porque entende melhor os próprios mecanismos existenciais que estão acontecendo aqui dentro. É nós orarmos. Quando nós oramos, nós ativamos ângulos do nosso cérebro físico e da matriz perispiritual fantásticos que se abrem para nós captarmos de forma mais sintonizada o pensamento da espiritualidade superior que nos quer ajudar. A Maria Clara, uma das benfeitoras da nossa casa, ela fala isso. Quando você ora de manhã, você ativa no teu cérebro físico, na matriz espiritual, perispiritual também, ângulos que ficam mais assim enervados, e aí você capta com mais lucidez as intuições que nós passamos. E nós precisamos disso no nosso dia a dia. Termos um vínculo mais estreito. Esse vínculo estreito vai educando, vai energizando positivamente, vai curando as feridas desses personagens que nós trazemos dentro de nós.
Certamente, se o marido da nossa companheira, se ele frequentasse a casa espírita, se ele fosse dado a leituras edificantes, se ele tomasse o passe, se ele trabalhasse no bem, numa obra assistencial, pelo menos uma vez por semana, como voluntário, ele já estaria curado, porque nós não precisamos nos lembrar para curar esses personagens. Nós podemos fazer de forma indireta, irmos curando eles através da prática do amor. Os benfeitores espirituais falam o seguinte: o que é o amor? Já pensaram nisso? Porque Jesus falou para nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nunca vi uma frase tão difícil de entendimento para mim. Como é que eu vou amar? Porque quando a gente fala amar, é fácil você amar a esposa, o marido, o pai, a mãe, o filho, a sogra, a nora. É fácil amar aqueles que estão em torno de nós, não é mesmo? Mas como é que eu vou amar ao próximo como a mim mesma? Eu até cheguei a perguntar para Maria Clara, como é que eu vou amar a moça da padaria, que eu vejo todo dia, mas que eu não tenho contato assim, eu só vou lá comprar pão. Fiz essa pergunta para ela, porque sempre me angustiou isso. Como é que eu vou amar a Deus? Amar a Deus, como é que eu faço? Ela respondeu, mas agora eu acho que já não temos mais tempo e eu vou deixar para a próxima reunião. Vocês também querem saber o que ela falou? Agora tem que ser um sim muito especial. Sim ou não? Sim! Tá bom, gente. Esse sim lindo de morrer, eu falo. Eu perguntei porque amar é uma coisa diferente, né? O que é amar? Amar é aquela coisa que a gente sente no peito, só aquele sentimento. Sabe o que ela falou, gente? Ela falou assim: Yasmin, olha só, minha filha, para o nível que vocês se encontram, amar é sinônimo de cuidar. Cuidar. Então você pode entender essa frase de Jesus se você substituir a palavra amar por cuidar. Cuidar de Deus acima de todas as coisas e cuidar do próximo como você cuida de você mesmo. Aí eu disse: muito obrigada, agora a senhora me deixou mais em dúvida ainda. Como é que eu vou cuidar de Deus, gente? Mas minha senhora, como é que eu cuido de Deus? É uma coisa complicada, né? O pai, ele não tem, ele é imaterial. Como é que eu vou cuidar dele? Agora que eu fiquei doida. Aí ela respondeu também. Querem saber, né? Eu vou falar. Sabe o que ela falou? Ela disse que você cuida de Deus quando cuida dos interesses de Deus. A tal ponto de dizer como Jesus falou: eu e o Pai somos um. Porque Jesus dizia que era um com Deus porque ele cuidava dos interesses do Pai e jamais dos interesses dele. Por isso que Jesus disse: buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, porque tudo mais se vos será dado de acréscimo. Então, se eu estou numa situação, eu devo pensar qual é o interesse de Deus nessa situação, antes de pensar qual é o meu interesse aí. Não é? Amor é que dá vida para a gente. É a forma de nós interagirmos com tudo. Então, amor é realmente uma forma de você viver, de você estar no mundo. Se eu estou entrando aqui, eu tenho que pensar: eu estou chupando uma bala, eu estou com o papel da bala na mão. Eu jogo no chão, é esse o interesse dessa casa? Não. Então, eu vou botar o papel da bala na minha bolsa, porque é uma forma de eu amar essa casa. E aí eu perguntei: como é que eu vou amar a moça da padaria? Aí ela falou, ela deu um exemplo bem prático. Você chega lá na padaria e diz: 5 pães. Joga o dinheiro, pega o pão e sai. Você vai estar amando a moça? Não. Mas se eu chego e digo: bom dia, olha, eu quero 5 pães. Aí ela te dá os 5 pães. Olha, que tudo corra bem para você. Fica com Deus. Eu estou amando essa moça? Estou dentro da possibilidade que aquele relacionamento propicia. Então, nós vamos passando pelos lugares e vamos observando o que eu posso fazer. Se eu estou num ônibus e o motorista está dirigindo inadequadamente,
Se eu começo a ter raiva, eu vou ajudar aquela criatura? Não, porque fogo não apaga fogo. Eu vou vibrar, pedindo a Deus que o envolva. Uma certa feita, eu estava num ônibus, jovem, mas já evangelizadora. Eu comecei a evangelizar com 15 anos, e eu já conhecia o evangelho, mas o homem dirigindo assim atonitamente, uma senhora idosa quase caiu, e eu comecei a ficar com raiva do motorista. Ao invés de orar por ele, expandir, colocar no fluido cósmico universal uma qualidade boa para envolver o irmão, eu estava com raiva do irmão. E parece que Deus queria que eu aprendesse ali uma lição profunda, porque eu estava segurando aquele mastro ali perto dele, olhando o homem de costas para mim, eu olhando chateada. Aí o homem olha para mim. O homem olha para mim e diz: eu já passei 2 vezes no ponto, o fiscal não me deixou descer, eu estou passando dores horríveis e eu não parei. Aí eu digo: meu Deus, o homem com dor e eu ainda botando mais fluido de chateação. Olha que lição de vida que os benfeitores espirituais me propiciaram. Aí imediatamente, olha como a compreensão do fato altera a nossa forma de vivenciar e nos ajuda numa outra conduta. Eu compreendi a dificuldade e aí falei para ele: o senhor vai melhorar, o senhor vai melhorar, eu tenho certeza que o senhor vai melhorar. E aí eu fiz uma forma pensamento, sem saber, né, que eu não tinha esse conhecimento do livro, da Gênesis, mas imaginei Jesus abraçando ele. Então eu criei uma forma pensamento e coloquei uma qualidade naquela forma pensamento, que é uma qualidade de bem-estar. E pedi aos benfeitores, anjo de guarda desse Senhor, que eu possa doar agora energias para aliviá-lo desse mal-estar que ele está sentindo. Ajudai-o. Então eu abri um campo magnético para a espiritualidade atuar. Olha como é que é maravilhosa a compreensão da vida, e foi um grande ensinamento que eu tive naquele momento, né? Então, se alguém está fazendo algo desequilibrado, se alguém nos está magoando, se alguém está apedrejando, esse alguém traz dentro de si um modelo de sofrimento muito agudizado. E não adianta nós tratarmos a pessoa com um nível de raiva, de intolerância. Mas não quer dizer que a gente vai deixar a pessoa fazer o que ela quer. Não é verdade? Mas a gente pode dar limites com equilíbrio. Limites com amor. E aí nós vamos percebendo, e Maria Clara ia dizendo, que para cada ação no bem que a gente faz, é uma explosão de luz dentro de nós. Uma palavra de conforto, um bom dia, uma boa tarde, um olá, um muito obrigado, cria uma energia. E essa energia nós chamamos de amor. Então, essa energia de amor é curadora. Essa energia de amor, ela substitui moléculas malsãs por moléculas sãs. Essa energia de amor nos traz felicidade, cura de todos os males. Então depende de nós. Uma pessoa chegou para mim e disse assim: mas Yasmin, olha só, se a pessoa grita comigo, eu grito com ela. Se a pessoa é educada, eu sou educado. Se a pessoa não é educada, eu não sou educado. Se a pessoa age errado, eu ajo errado. Se a pessoa age certo, eu ajo certo. Aí eu falei: você está com crise de personalidade, porque você não sabe quem você é. É verdade? Você é uma pessoa educada ou não é? Você é uma pessoa que quer ser o representante de Deus aí na terra onde você está, ou você não quer? Você tem que saber qual é a sua. Porque então é o outro que está ditando o seu comportamento. Você deu poder ao outro de dizer quem você é. Não podemos fazer assim. Se eu sou educado ou educada, eu sou educada. E ponto final. O outro pode agir como quiser. Porque os meus valores são os meus valores. E os valores dele ou dela são os valores dele ou dela. Eu não vou agir como ele. Eu não sou ele, eu sou eu. E é isso que nós precisamos pensar. Porque muitas vezes o outro
acaba ditando o nosso comportamento. De vez em quando, agora já finalizando mesmo, é como Gandhi agiu. De vez em quando acontece das pessoas nos tirarem do sério. E certa feita fizeram com Gandhi algo terrível. E alguém que estava ao lado disse: mas Gandhi, você acabou de ser humilhado, maltratado e você está sorrindo. Gandhi colocou limites nas pessoas, mas continuou pacífico, de bom humor. E aí a pessoa não entendeu nada, disse: mas você está muito chateado. Aí ele respondeu assim: é porque eu não dou poder aos outros de ditarem o meu estado de espírito. Olha só, né? Então, meus irmãos, a fé, ela é humana e divina, está lá no Evangelho. Humana, quando nós nos utilizamos desse potencial, dessa confiança, desse poder que nós temos para conquistarmos o que nós desejamos no bem. Vibramos nos momentos da oração, pedindo ao Senhor por aquilo que nós sabemos ser o bem. Nós criamos energias em torno, não criamos, nós damos qualidade ao fluido cósmico universal onde nós estamos situados. Nós temos esse poder e a fé é divina, porque é um potencial que Deus nos deu para entrarmos em contato permanentemente com o seu amor. Que Jesus nos abençoe, que o Mestre das nossas vidas nos ilumine, que os nossos anjos de guarda estejam sempre conosco e que, acima de tudo, nós estejamos na luta permanente para estarmos em vibrações constantes de amor junto a eles. Um beijo no coração de todos. Uma profunda saudade dos teus ensinamentos, saudade dos momentos em que estivestes conosco. Neste momento, Senhor, nós te buscamos, desejamos integrar em todos os níveis do nosso ser os teus ensinamentos e as energias de renovação que esses ensinamentos nos trazem. Ó Senhor, a doutrina dos Espíritos nos alarga os horizontes dos teus ensinamentos, nos colocando de forma insofismável que somos filhos de Deus, herdeiros do amor divino, somos espíritos provindos de várias experiências e tentativas na afirmação do bem. Nós agradecemos pelas oportunidades de nos percebermos imortais, porque os Espíritos do teu amor conclamam em todos os pontos da terra a verdade que os teus ensinamentos nos trazem. Se conosco, Senhor Jesus, sobretudo nesses momentos, quando desejosos os homens encarnados de comemorar o teu aniversário, que os homens se aquietem e te ouçam, e que o teu reino de amor seja em definitivo nas instituições, nas mentes e nos corações humanos. Obrigado, Senhor. Fica conosco, agora e sempre. E assim, Senhor, profundamente agradecidos por sentirmos de forma tão profunda a presença desses queridos amigos espirituais, por sentirmos a tua presença nos valores que essa instituição tem levantado, eternizado
nós nos despedimos, que possamos voltar aos nossos lares em plenitude e em paz. Graças a Deus. Nesta jornada, pelos caminhos da luz.